Feliz sábado a todos. Eu gostaria de apresentar à igreja uma pessoa muito especial. Eu acredito que a igreja me conhece. Eu sou professor Alisson, sou professor da sala de pastores jubilados. E há muito pouco tempo, entre tantos pastores que já passaram na nossa sala, nós tivemos a presença de um pastor novo, pastor que já é jubilado. Eu gostaria de chamar aqui à frente o pastor Paulo Roberto. O pastor Paulo Roberto está, até onde eu sei, há relativamente pouco tempo aqui, e tão logo eu tive a oportunidade de conhecer o pastor Paulo, eu me identifiquei muito com ele. O pastor Paulo, ele se formou no antigo ENA no ano de 1984. Era uma criança ainda e ele já estava se formando como pastor. Ele atuou como pastor durante 7 anos e a partir do ano de 1992 ele passou a trabalhar na educação. Então, estamos aqui, duas pessoas que trabalharam um bom tempo na área de educação, e ele se jubilou a partir do ano de 2022. Foi um dia desses, e hoje ele vai contar um testemunho para a gente. Eu gosto de testemunho, e eu sei que a igreja vai ser grandemente abençoada com o testemunho que ele vai nos contar hoje. Que Deus o abençoe grandemente. Bom dia a todos, um feliz sábado. Bem, eu não contava de estar tão recentemente chegado, já estar aqui à frente, mas como Deus me concedeu essa oportunidade, o Alisson me pediu para não passar a tradicional carta missionária, que eu contasse uma história. E eu fiquei pensando, que história eu vou contar? Contar história sobre nós mesmos sempre é complicado, né? Porque o eu pode aparecer muito. Então, eu devo contar a história de uma igreja. Uma igreja, ou seja, quando nós nos jubilamos, nós tínhamos a opção de permanecer ali, dentro do IAM, ou seja, do UniAM, uma igreja confortável, como é essa aqui, ou tentar ajudar alguma igreja em algum lugar. Então, eu fui, escolhemos, não só eu, mas o Espírito Santo tocou na família toda. Eu tenho um filho que mora ainda na Bahia, e ele, a minha nora e os netos, todos nós decidimos, minha esposa, que íamos para uma igrejinha perto ali do IAM, mas uma igreja numa condição um pouquinho ruim mesmo. Eu tinha até algumas fotos para apresentar aí, mas você, olha, essa é a igreja, veja, não uma igreja como essa, para uma igreja assim, passem um pouquinho só, por gentileza, umas 2 ou 3 slides. Olha como é que estava a igreja. Olha a igreja, olha por dentro, vejam só. Vamos lá, mais um, olha por dentro como é que estava a igreja. Uma igreja não muito hospitaleira do ponto de vista da estética. Mas eu gostaria que vocês considerassem essas fotos. Tem mais aí, mas não vou mostrar porque o tempo é muito pequeno, são 7 minutos. Considerassem isso aí como uma ilustração para a nossa vida espiritual. Vejam, essa igreja representa, de um certo modo, muitas vezes a condição de nós mesmos, que não cuidamos da nossa vida espiritual. Mas vamos fazer essa igreja queria participar de um programa da associação e da união, uma igreja nova de novo, queria ter uma cara nova, queria ser reformada, mas teria que levantar um capital. E essa igreja pequena frequentava aí uns 70 membros, 80 membros cada sábado, junto com crianças e adultos. E só dentre os dizimistas e ofertantes, nós tínhamos ali 9 pessoas que sistematicamente devolviam dízimo e oferta durante pelo menos 8 meses, no ano. Era uma igreja, entre aspas, fraquinha, do ponto de vista de recursos. E o que poderíamos fazer? Em resumo, em 2025, o ano passado, a igreja resolveu orar. Então, tinha um culto de mulheres que tinha sido extinto, já ninguém mais ia para esse culto,
não lembrava mais dele, que era pela manhã, nos domingos, às 6 horas da manhã. Então, aproveitamos isso e começamos a incentivar os membros, quem quisesse vir, claro, bem cedo para orarmos. Quantos foram orar? Imagina vocês, a igreja toda foi? Não. Só aparecia 4, 5, 6 pessoas que estavam. Teve ocasiões em que apenas 2 pessoas apareceram para orar. Mas o tempo passou e nós começamos a desenvolver a campanha de recolta para os fundos da igreja. A igreja precisava de 150 mil. E em 2005, no começo do ano, ali por volta do meio do ano, só tinha 6 mil reais. E agora? O que fazer? Vamos continuar orando. Quando foi perto do mês de agosto, eu cheguei para o pastor do distrito e disse: olha, nós precisamos orar mais. Vamos pegar um momento aí especial na igreja para orarmos. Então, resolvemos que 6:30 da noite, antes do culto do domingo, nós iríamos também nos reunir para orar. E orávamos da seguinte forma, por 3 coisas básicas: por nós mesmos, individualmente, certo? Pedíamos pela unção do Espírito, a presença do Espírito Santo na igreja, o batismo do Espírito Santo, e também pedíamos pela reforma da igreja. Meus amigos, veja o que aconteceu. Quando foi no mês de setembro, minha esposa disse: eu queria visitar meus parentes. E eu disse: tudo bem. Ela não estava, já fazia um bom tempo que não ia lá, porque tinha perdido o pai e a mãe, não tinha, por circunstâncias, não tinha podido ir ao velório e ao enterro dos pais. Então, não sentia vontade de ir lá, mas o Espírito Santo disse assim: você deve ir. Quando ela disse que queria ir lá, eu disse assim: olha, sua sobrinha é casada com um empresário bem poderoso. Eu vou lá e vou fazer uma oferta. Você tem coragem? Eu digo: tenho. E chegamos lá, resumindo por causa do tempo, demos uma oferta, pedimos uma oferta a ele para a reforma da igreja. E o que aconteceu? Ele disse: vou dar, mas não disse quanto. Quando nós já estávamos voltando, recebemos ali: nós vamos receber, vou dar até 15 mil reais. Bom, uma boa oferta. Voltamos. E depois de mais ou menos uns 30 e poucos dias, ele disse assim: eu resolvi dar mais 100 mil reais. Então, deu uma oferta de mais 100 mil reais. Meus amigos, essa é a bênção material. Mas é a bênção espiritual. A igreja era apática, sem desenvolvimento. Quando começamos a orar, sabe como é um ramo que está ali, aquele toco que não tem nada, e de repente brota aqueles olhinhos assim, aqueles raminhos que estão nascendo? Começou a aparecer pequenos grupos na igreja, aparecia um pequeno grupo de adolescentes, foi feito na casa de um ancião. Na frente da casa do ancião tinha os meninos que toda sexta-feira à noite faziam na rua, que não tinha saída, era uma rua sem circulação, um campinho de futebol, e eles estavam fazendo o pequeno grupo ali. De repente surgiu a ideia: vamos trazer esses meninos todos da rua para dentro do pequeno grupo. Trouxeram os meninos, à medida que foi possível, trazendo todos aqueles meninos. A carga não coube, tiveram que transferir o pequeno grupo para dentro da igreja. E o que aconteceu? Além disso, vou contar o restante. Nesse período também surgiu um clube de gravadores, a princípio com 12 crianças. Hoje esse clube de gravadores tem 60 e já estão vindo para o Camburi aqui em Barretos. Meus amigos, também surgiu um clube de aventureiros. E daí por diante começou a haver o quê? Batismos. E hoje tem pais de crianças que participam do pequeno grupo e dos clubes de oradores, estudando a Bíblia para se batizar. Meus amigos, nós precisamos o quê? Orar. Não é uma estética. A estética, ela é importante da igreja. A igreja em breve vai ser reformada. Já temos cerca de 190 mil acumulado
para servir do fundo que vai beneficiar a igreja junto com a associação e renovar a igreja. Mas o mais importante qual foi? É o benefício físico, é o benefício espiritual. Por isso, olha, eu estou com a minha língua aqui coçando para dizer uma coisa para vocês. Se vocês quiserem me crucificar depois, podem dizer, pode fazer. Mas vejam bem, toda vez que eu passo aqui nessa igreja e vejo aquelas caixas de livros ali, é como se fosse um grande reboco caído da parede. Sabe por quê? Porque é nossa obrigação pegar aqueles livros e difundi-los por todos os lugares. Lembre-se, quando Jesus multiplicou os pães, ele não disse, mande que cada um venha pegar. O que ele mandou? Discípulos, peguem os pães e distribuam para o povo. Cristo é o pão da vida. Ali é um símbolo do pão da vida. Cristo é uma esperança para muitas pessoas. E por que aqueles livros estão ali? Se eu estiver pecando agora, acabamos de ver um sermão tremendo sobre julgamento. Eu não quero julgar ninguém, não estou julgando ninguém, mas a evidência está ali. Aqueles livros não podem ficar ali. Eles precisam ser distribuídos. Eu não tenho tempo, nosso tempo já acabou, né? Eu não posso falar mais, mas eu peguei uma caixa de livros e comecei a distribuir. E cada distribuição de livro é uma vibração do meu coração. Por quê? Porque as pessoas recebem de bom grado. E eu estou distribuindo, anotando o nome de cada pessoa e orando por cada pessoa. Não pergunte, isso não é mérito meu, isso é o Espírito Santo, a influência. Se você pedir, você recebe. Se você não tem coragem, peça, que Deus vai lhe dar coragem, para que você chegue para cada pessoa e distribua. Comprei uma bolsa, coloquei aqui, porque saía com um envelope cheio de livro, mas o envelope é ruim de carregar. Botei a bolsa aqui e ando com 10 livros toda vez que carrego ali, como se fosse uma arma de 10 flechas. E saio todas as vezes e não faço isso por obrigação, faço isso de coração, porque o Espírito Santo me comoveu a fazer isso. Precisamos orar, precisamos pedir a Deus a unção do Espírito, senão você vai ficar aqui nessa terra com o inimigo de todos nós. Me perdoe eu falar dessa forma, mas é a realidade desse mundo. Nós estamos vivendo um mundo difícil e nós precisamos acordar, e é o Espírito Santo que nos acorda. Que Deus nos abençoe. Amém.